Olá, turma! Seja bem-vindo a mais esta aula do Projeto Corro Mais Sabedoria Revelada de Deus, esse curso de teologia que você tem acompanhado. Hoje, nossa aula de número 32, essas aulas que estão chegando até você nos sábados, amém? Nós temos o nosso devocional durante a semana, devocional da manhã, de segunda a sexta, e no sábado nós temos aula de teologia. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, participa e seja edificado por este curso inteiramente gratuito para você, para abençoar a sua vida. Eu sou a pastora Adriana, sou doutora e sou professora e sou também pastora. Então, seja muito bem-vindo, você é muito bem-vindo às nossas aulas, amém? Nós estamos falando sobre angelologia, como o próprio assunto já diz, assunto dos anjos, aleluias! E a gente já aprendeu numa aula anterior que a Bíblia fala de anjos bons e fala também de anjos maus, lá em Gênesis 1:31. Interessante é que os anjos bons e os anjos maus, no início, todos eram bons, mas com a queda de Lúcifer e toda aquela galera que foi junto com Lúcifer, agora nós temos anjos bons e anjos maus. O que acontece? Os anjos têm livre arbítrio. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre as características dos anjos, como os anjos são. Se são oniscientes, se não são, se tem asas, se não tem. Todas essas questões a gente vai ver na nossa próxima aula. Também vamos falar numa aula posterior sobre o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? De quem está se tratando quando fala deste anjo? Tudo bem? Bom, numerosos anjos participaram da rebelião, isso a gente sabe. E em Ezequiel 28, 12 a 17 fala disso, em Judas 6, em Apocalipse 12, 9, Mateus 4, 10. Você pode aí anotar e depois procurar na sua Bíblia. Estes anjos abandonaram o quê? Seu estado original de graça. Agora eles são desgraçados, literalmente. Não são mais servos de Deus, mas perderam a sua posição celestial. Então, existem os anjos bons e os anjos maus e existe uma hierarquia. A gente sabe que existe uma hierarquia tanto dos anjos bons quanto dos anjos maus. Até eu quero trazer para vocês um texto que está lá em Efésios 6:12, que diz assim: portanto, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, contra seres humanos, né? E sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E às vezes as pessoas, tendo noção, conhecimento deste versículo, se esquecem que os anjos bons, que não são os anjos das trevas, também têm uma hierarquia, também tem uma ordem, uma hierarquia. Tudo bem? Então, na Bíblia, nós percebemos uma organização destes anjos entre governos. Em Colossenses 1:16, você pode anotar isso e depois procurar na sua Bíblia. Paulo fala em tronos, soberanias, domínios, principados e potestades, que são poderes. Potestades são poderes. Então não há só poderes nas trevas, há poderes também da luz, há os poderes de Deus que são muito maiores, inclusive, do que as forças das trevas, amém? Bom, em Efésios 1:21, a referência parece incluir tanto os anjos bons contra os anjos maus. Nas outras passagens, essa terminologia se refere a anjos maus. E aí a gente fala de Romanos 8:38, Efésios 6:13 e 12 também, né? E Colossenses 2:15. Mas eu quero falar dessa hierarquia. Então a gente sabe que essa hierarquia existe tanto para anjos bons quanto para anjos maus. Tudo bem até aqui? Bom, que hierarquia é essa? Como é que eles se organizam no mundo espiritual? Nós temos, em primeiro lugar, os tronos, que se referem a seres angélicos, cujo lugar é na presença imediata de Deus. Esses anjos são investidos de poder real que exercem sob Deus. Então, os tronos são aqueles que estão mais próximos de Deus. Eles têm acesso a Deus, tudo bem? Bom, os domínios parecem estar próximos aos tronos em dignidade. Então, eles também têm essa dignidade. Então, em primeiro lugar, tronos,
Se você quiser, anote aí. Em segundo lugar, os domínios. Em terceiro lugar, nós temos os principados, que parecem se referir a governantes sobre povos e nações distintos. Veja bem, então, os tronos próximos de Deus são, digamos assim, os subordinados diretos, aqueles que têm mais acesso a Deus e estão sob o governo dele. Depois deles, nós temos, então, os domínios que estão próximos aos tronos. Depois, nós temos principados, e esses principados se referem a governantes sobre povos e nações. Então, numa nação, num povo, há principados. Esses principados, tanto das trevas, quanto da luz, quanto de Deus. Tudo bem? Aqui a gente vê, então, que Miguel, ele é tido como príncipe, né, desse principado de Israel. Isso pode ser visto em Daniel 10, 21 e 12, 1. E assim lemos também a respeito do príncipe da Pérsia e do príncipe da Grécia, que são, então, principados das trevas. Amém? O que são os poderes ou potestades? São possivelmente autoridades subordinadas servindo sob uma das outras ordens. Então, em primeiro lugar, vamos retomar: tronos, domínios, principados e potestades ou poderes. Então, em primeiro lugar, no alto dessa hierarquia, nós temos esses tronos, depois nós temos os domínios, depois nós temos os principados, que se referem às nações e aos povos, e os poderes, que são aqueles que servem a todos os outros. Entendem? Então, as potestades são o último escalão dessa hierarquia. Eu espero que você tenha entendido esta classificação, anotado os textos bíblicos para você mesmo fazer a sua consulta na Bíblia. Essa foi mais uma aula do Projeto Corumá, Sabedoria Revelada de Deus. Nós voltaremos no próximo sábado com mais uma aula sobre angelologia, esse assunto surpreendente, tremendo, fascinante, que é entender os anjos de Deus e também os anjos das trevas. Também na sequência nós temos ainda muito assunto, nós vamos entrar depois só nos anjos maus e entender essas forças das trevas, como elas também se organizam. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, curta, compartilha, comente e nos ajude a crescer para nós termos mais assinantes, né? Mais inscritos neste canal, para que a gente possa fazer essas aulas ao vivo. E aí sim você pode interagir em tempo real, fazendo as suas perguntas, e aí nós vamos estar conversando e tirando as dúvidas. Nos ajude a crescer para que outras pessoas sejam alcançadas, edificadas e tenham graça e conhecimento de Deus. Amém? Sou a pastora Adriana Herig Fagundes, professora e pastora, e eu quero que você nos acompanhe. Segunda-feira nós voltamos com o Devocional da Manhã e sábado que vem nós voltamos com o Projeto Corumá, esta aula de Teologia e Bíblia, desta forma bem simples, bem dinâmica, sem muitas rebuscações, né? Para que você tenha acesso a esse conhecimento. Conhecimento simplificado, mas autêntico, diretamente da Bíblia. Amém? Que Deus te abençoe e nós voltamos.